Ok, muito bem. Gente, vamos nós aí para mais uma aula de processo penal. Hoje nós vamos dar sequência ao nosso tema pena, correto? Vamos dar sequência aí ao nosso tema pena. Eu tô doido. Vamos dar sequência ao nosso tema provas. É, se não me engano, na nossa última aula eu deixei para trás alguns slides. Nós não falamos de sistema de apreciação e não falamos também de princípios. Falamos? Me auxiliem aí. Onde nós paramos na última aula? Tranquilo, Daniele. Sobre procedimento probatório, nós falamos? Falamos, não falamos? Acerca de proposição, admissão, produção e apreciação, acredito que sobre isso nós falamos. Ok, ok. Então, realmente, agora nós vamos para sistema de apreciação. Muito bem. Vamos lá, gente. Projetar para vocês aqui os slides. Temos esses dois últimos para falar dessa primeira aula aqui de prova, e depois vamos falar sobre alguns meios de provas, não vamos falar sobre todos. Muito bem, deixa eu projetar aqui para vocês. Isso. Ok, gente. Olha lá. Na aula anterior nossa, nós estamos tratando de prova, falamos a respeito de conceitos, o que vem a ser o conceito, né, de prova, que são os elementos voltados aí para dar convencimento ao juiz. Falamos a respeito do que vem a ser objeto de prova, falamos dos fatos que independem de prova, requisitos acerca das provas, falamos de prova proibida nas suas modalidades de prova ilícita, ilegítima e prova ilícita por derivação. Falamos sobre a classificação das provas, falamos a respeito do ônus da prova, a quem compete provar, correto? Falamos a respeito, fechamos aí de maneira bem corrida, falando a respeito do procedimento probatório, que a prova vai desde a proposição, quando ela é solicitada ao juiz, seja pela acusação, seja pela defesa, ela é proposta, como disse para vocês, se estivermos falando de acusação, é na denúncia o Ministério Público, tratando-se de uma ação penal pública, é na denúncia que o Ministério Público já indica as provas que quer produzir, que ele propõe as provas, o juiz admite ou não admite a produção daquela prova, admitindo a fase seguinte do procedimento probatório, é a produção da prova, se tratar de uma prova testemunhal, o juiz notifica a testemunha para o seu comparecimento. Se tratar de uma prova pericial, o juiz determina a realização dessa perícia, correto? E, por fim, nós temos a apreciação da prova, que a apreciação se dá pelo juiz do direito,
quando da sentença. Quando da sentença, ele vai analisar todo o conjunto probatório e, no entender dele, ele vai valorar essa prova, correto? Vai estabelecer aí um valor para esta prova. Vai dar a ela o valor que ele entender cabível, que ele entender pertinente diante de todas as alegações que foram feitas e diante de todo o demais conjunto probatório. Porque, por exemplo, ele pode estar diante de um caso concreto em que foram ouvidas 10 testemunhas, 9 falaram em um sentido, 9 negaram a ocorrência de um fato e uma afirmou a ocorrência do fato. Né? O juiz ele pode entender que essa uma está distoante de todo o restante do conjunto probatório e não a considerar quando da sua apreciação. Ele vai considerá-la, porém não vai entendê-la como se fosse uma prova realmente digna de consideração para fins de apenação, para fins de sentença. Ok? Pois bem, dando sequência à nossa explicação. No que diz respeito à apreciação, que é este último momento aí do procedimento probatório, no que diz respeito à apreciação, à valoração, à consideração das provas produzidas no processo penal, existem três sistemas. Existem três sistemas acerca da apreciação, da consideração da prova produzida no processo penal. Nós temos o sistema do processo, da prova legal. Nós temos o sistema da prova legal. Nós temos o sistema da íntima convicção e nós temos o sistema da persuasão racional. Sistema da prova legal, sistema da íntima convicção e sistema da persuasão racional. Vamos lá. Em que eles se distinguem? Sistema da prova legal. Segundo o sistema da prova legal, é a própria lei quem estabelece o valor que a prova deve merecer. Como disse para vocês, e vamos estudar, nós temos provas de várias naturezas, né? Nós temos o interrogatório do acusado, temos os depoimentos das testemunhas, temos prova pericial, temos prova documental. Num sistema de prova legal, é a própria lei quem estabelece o valor da prova. Poderíamos pensar, dentro de um sistema de prova legal, em que a lei estabelecesse, olha, a prova pericial é suprema. Em segundo lugar, nós temos a confissão, feita por meio do interrogatório. Em terceiro lugar, nós temos a prova documental. E em quarto lugar, nós temos a prova testemunhal. A prova nós teríamos, pelo sistema de prova legal, é a própria lei quem estabelece qual prova tem mais valor, qual prova deve ser digna de valoração para fins de sentença. Correto? É a própria lei quem estabelece. Esse é o sistema da prova legal. O sistema da íntima convicção, no sistema da íntima convicção, ele é
exatamente o contrário. Ele é exatamente o contrário. No sistema da íntima convicção, o que nós temos é um processo em que foram feitas alegações, porque nós precisamos de alegações, né? A acusação fazendo a alegação do cometimento do crime e a defesa, bom dia, Júlia, e a defesa fazendo a alegação da não ocorrência do delito, né? Nós temos alegações. No primeiro momento, nós temos alegações. A acusação alega, afirma que houve o cometimento do delito, a defesa ou alega que o delito não ocorreu, ou alega que o autor não, ou alega que o autor a quem se atribuiu o crime não cometeu o crime, ou alega a existência de alguma causa excludente de licitude e culpabilidade. Nós temos alegações. No processo, nós temos alegações e temos provas, correto? No sistema da íntima convicção, é dado liberdade ao juiz de direito para que ele decida em um ou outro sentido, sem necessariamente fundamentar sua decisão em o que quer que seja. O juiz está lá, ele tem diante de si realmente as alegações apresentadas, ele tem diante de si as provas produzidas, provas pessoais, provas periciais, provas documentais, e diante de todo aquele conjunto ali, ele olha, ele aprecia o processo e conclui: absolvo, ponto. Condeno, ponto. Condeno parcialmente, ponto. Ok? Esse é o sistema da íntima convicção. Ele tem diante de si as alegações, tem diante de si as provas e simplesmente decide nesse ou naquele sentido, sem qualquer fundamentação. Esse é o sistema da íntima convicção. E, por fim, nós temos o sistema da persuasão racional. O que é o sistema da persuasão racional? No sistema da persuasão racional, é aquele em que o juiz tem a liberdade de decidir em qualquer sentido, nós não temos um valor previamente estabelecido para a prova, não é? A lei não estabelece o valor de cada uma das provas, ela não estabelece uma hierarquia entre as provas, no sentido de que essa ou aquela tem maior valor. Não há isso, não há um estabelecimento legal de valor de provas, mas também o juiz não tem a absoluta liberdade de decidir em qualquer sentido sem fundamentação. Na persuasão racional, o juiz tem a liberdade de decidir, porém ele tem que decidir de maneira fundamentada. E nesta fundamentação, o juiz tem que fazer referência às provas produzidas no processo. O juiz vai decidir: olha, eu condeno porque a prova pericial, na perícia feita na arma de fogo, foi indicado que a arma de fogo apreendida no local dos fatos, indicou-se que nela constavam as digitais do autor, do réu. Por isso, eu o condeno. O projétil retirado do corpo da vítima, ele apresentava as ranhuras da arma. Ele apresentava as ranhuras internas da arma. Então, aquele projétil estava dentro daquela arma, saiu de dentro daquela arma, na qual havia as digitais do autor. Por isso, eu o condeno. Correto? Isso é persuasão racional.
o juiz faz referência o juiz condena ou absolve, ele tem liberdade para isso, a apreciação das provas é dele, ele pode, inclusive, discordar de uma perícia, ele tem liberdade para isso, mas ele tem que fundamentar, por isso que se fala em persuasão racional. Este é o sistema adotado e é esse o sistema que nos possibilita o recurso. Como é que eu vou recorrer se eu não sei qual foi a fundamentação do juiz? Como é que eu vou recorrer neste ou naquele sentido se eu não sei o que fundamentou o juiz? O juiz condenou, o juiz absolveu o réu numa situação desta que eu acabei de colocar para vocês. Falar, eu, acusação, preciso saber, preciso que o juiz me indique qual o fundamento que ele utilizou para a absolvição. Para eu virar e falar, olha, doutor, se ele virar para mim e falar que a absolvição deu-se com base na não autoria, ele entendeu que não houve autoria, para eu ter fundamentação para indicar para o tribunal. Olha aqui, ó, o juiz absolveu entendendo que não houve autoria, porém, apresento para vocês, para fins de consideração, o laudo pericial que ele desconsiderou quando sentenciou, laudo pericial esse que indica as digitais do autor na arma de fogo que foi utilizada para efetuar o homicídio, correto? Essa persuasão racional, ela é uma garantia para nós, jurisdicionados, de que o juiz vai exercer as suas funções respeitando as normas processuais, respeitando as normas penais. É uma garantia de que nós não daremos para o juiz uma carta branca, correto? As provas trazem em si, como todos os temas de direito, as provas apresentam princípios. As provas apresentam princípios. Quais são os princípios aí referentes ao tema provas? Vamos lá. Primeiro desses princípios, princípio da audiência contraditória. Princípio da audiência contraditória. O que quer isso dizer? O que quer dizer o princípio da audiência contraditória? O princípio da audiência contraditória quer dizer que toda prova produzida é passível de contraprova. Toda prova produzida é passível de contraprova, correto? Nós não temos prova que tenha por si um valor absoluto e que não possa ser contestada por meio de outro meio de prova. Toda prova produzida é passível de contraprova, é passível de produção de contraprova. Princípio da comunhão da prova. Princípio da comunhão da prova. A prova produzida, ela é solicitada pela parte. A prova produzida, ela é solicitada pelo autor, pelo Ministério Público ou pela defesa. E nós vimos que o juiz também tem uma atuação subsidiária, não é? A prova, ela é solicitada pelo autor e pela defesa, pela acusação e pela defesa. Porém, a prova, ela é do juízo. A prova é do processo. Sendo a prova do processo, há uma comunhão entre acusação e defesa. Há uma comunhão de provas.
a prova produzida, a prova solicitada por mim, a acusação, não serve somente a mim. A prova solicitada por mim, defesa, não serve somente a mim. O que eu quero com isso dizer? Se o Ministério Público relacionou na denúncia, ele indicou as testemunhas que queria que fossem ouvidas, e se essas testemunhas, no depoimento dado à polícia, se elas inocentaram o réu, se elas inocentaram o réu dizendo que não foi ele o autor, essas provas têm validade para a defesa. A defesa pode se valer delas para solicitar absolvição, correto? A prova não é daquele que propõe, a prova é do juízo, a prova é do processo, a prova, ela há a comunhão entre a acusação e a defesa. Eu, acusação, posso me valer das provas propostas pela defesa para pedir condenação. Eu, defesa, posso me valer das provas propostas pela acusação para pedir absolvição. Por quê? Porque há comunhão de provas. Tranquilo? Princípio da oralidade. Na produção de provas, princípio da oralidade. Na produção de provas, em especial das provas pessoais, privilegia-se as provas produzidas oralmente. As testemunhas, o autor do delito, a vítima e até mesmo os peritos, por vezes precisa-se de esclarecimentos além dos constantes no laudo. Todos esses esclarecimentos são dados de maneira oral. São dados de maneira oral em audiência. São ouvidos a acusação. Hoje nós estamos aí, né, em razão da pandemia, já vínhamos caminhando pelo colheita já estávamos caminhando para a colheita eletrônica de depoimentos. Inclusive, vou começar com isso lá na delegacia. A colheita eletrônica de depoimentos. Mas ainda que seja feita de maneira eletrônica, por videoconferência, de maneira eletrônica, essa colheita se dá de maneira oral. A pessoa não apresenta um documento escrito com a versão dela. A testemunha não chega lá com uma historinha colocada no papel e olha aqui, está aqui. Não. Os esclarecimentos são orais. Ok? Princípio da concentração. Princípio da concentração. A produção de provas, e mais uma vez, em especial as provas pessoais, porque o que é a ordem natural? O que é o natural? O natural é a acusação apresentar as provas documentais com a denúncia ou com a queixa, a defesa apresentar as provas documentais com a sua defesa, com a prova, a peça produzida, a peça inicial da defesa, e as provas pessoais, e toda vez que eu falo provas pessoais, entendam, interrogatório do réu, declarações da vítima e depoimentos da testemunha e eventuais esclarecimentos de peritos. Todas essas provas pessoais são concentradas em um único ato. Que ato é esse? A audiência de instrução e julgamento. Essa audiência de instrução. É nesta audiência que se concentra a realização de todos a produção das provas pessoais, provas das oitivas. Isso tem até o propósito de que o juiz, qual é o propósito dessa concentração? O propósito dessa concentração é que o juiz tenha uma ideia mais, formule, né, dentro da sua cabeça, um convencimento
mais próximo da realidade dos fatos. Porque se nós tivéssemos ali tudo de maneira picada, né? Hoje ele ouve o réu, hoje ele ouve uma testemunha, daqui um mês ele ouve outra. A possibilidade dele dar uma sentença errada, dele dar uma sentença divorciada da realidade, é isso que quero dizer, dele dar uma sentença divorciada da realidade dos fatos, é muito maior. Quando ele concentra todas as oitivas em uma audiência só, essa certeza, essa certeza, essa procedência da ação com as provas produzidas, da decisão com as provas produzidas, é muito maior. É muito maior. Ok? Vai estar muito mais fiel às provas produzidas. Princípio da publicidade. As provas produzidas são produzidas de maneira pública, né? As oitivas realizadas, as audiências são públicas. Qualquer um de nós pode comparecer lá para assistir uma audiência. Vocês, não sei se vocês já estão na época do curso aí de comparecer ao fórum para assistir audiências. As audiências são públicas. E o último dos princípios, que é o princípio... Professor, Pois não. Ana Isabel, ela tá falando que tá tentando entrar, que não foi aceita ainda. Não, fala com ela para tentar novamente, por favor. Tá ok. Princípio do livre convencimento motivado. Princípio do livre convencimento motivado. O princípio do livre convencimento motivado, ele está diretamente ligado ao sistema da persuasão racional. O juiz tem a absoluta liberdade para decidir no sentido em que ele quiser. O juiz tem a plena liberdade de decidir no sentido que ele quiser, seja pela condenação, seja pela absolvição, seja pela condenação parcial, não é? Que ele pode entender que não estavam presentes todas as qualificadoras, ou ele pode entender que o autor cometeu não foi o tipo atribuído, mas foi um delito de menor reprovabilidade, um delito menos grave, como ele também pode entender que foram atribuídos ao réu 3 delitos e ele entende presentes apenas 2 ou 1, ou seja, em quaisquer dessas situações nós estamos diante de uma condenação parcial, não é isso? Então, a sentença pode ser parcialmente condenatória, como a sentença pode ser totalmente condenatória, como a sentença pode ser absolutória, mas em qualquer situação, em obediência ao princípio do livre convencimento motivado, o juiz deve fundamentar. Fundamentar. Essa é uma garantia nossa, jurisdicionados, do exercício da jurisdição. O juiz deve fundamentar. Fundamentar em quê? Fundamentar nas provas produzidas. Ok? Ele deve fundamentar nas provas produzidas no processo o porquê ele está condenando, absolvendo ou condenando parcialmente. Tranquilo? Algum questionamento inicial aí acerca dessa ideia aí das provas? Não? Ok. Os slides dos meios de prova, infelizmente, eu só disponibilizei para vocês agora há pouco. Mas vou projetá-los aqui da mesma forma, a aula vai ficar gravada
nós continuaremos com essa aula depois da prova, correto? Dos meios de prova, para nós fecharmos o tema prova. Tranquilo? Peço desculpa a vocês por ter disponibilizado somente agora há pouco. Mas eu vou aqui bem devagarzinho e a matéria vai ser explicada, vai dar para vocês compreenderem tranquilo. Vamos lá, deixa eu parar essa apresentação. Isso. Passar aqui para o outro slide dos meios de prova. Isso aqui. Ok. Muito bem, gente. Demos uma ideia geral acerca das provas em geral, não é isso? Falamos de princípios e conceitos aplicados a todas as provas do processo penal. Agora nós vamos falar dos meios de prova em espécie. Vamos falar de cada uma das provas produzidas. A aula de hoje, eu vou destinar, nesse resto de aula de hoje, eu vou destinar apenas para as provas, para a perícia, interrogatório e confissão. Perícia, interrogatório e confissão. Na próxima aula, nós falamos dos demais meios de prova. Ok? Vamos lá. Meios de prova. Perícia. Perícia. Vamos ao conceito de perícia, conceito doutrinário de perícia. O termo perícia, originário do latim peritia, ou habilidade especial, é um meio de prova que consiste em um exame elaborado por uma pessoa, em regra profissional, dotada de formação e conhecimentos técnicos específicos acerca dos fatos necessários ao deslinde da causa. O termo perícia, originário do latim peritia, ou habilidade especial, é um meio de prova que consiste em um exame elaborado por uma pessoa, em regra profissional, dotado de formação e conhecimentos técnicos específicos acerca dos fatos necessários ao deslinde da causa. Pois bem, gente, a perícia é uma das principais, é um dos principais meios de prova. A perícia é um dos principais meios de prova nos delitos em geral. Para alguns delitos, a perícia não se faz necessário. Para alguns crimes, a perícia não se faz necessário. Porém, para os crimes em geral, para aqueles delitos em que ela é cabível, para aqueles delitos que deixam vestígios, né? Deixam vestígios, para aqueles que deixam vestígios, a perícia é cabível. Ela é imprescindível, porque o meio da perícia é realizada por um profissional, como dito aí, é por uma pessoa que é um profissional, via de regra, um profissional da área cuja análise vai ser realizada, e é um profissional externo, ele vai fazer uma leitura técnica do vestígio deixado. Nós temos, por exemplo, na perícia da Polícia Federal, nós temos peritos contábeis, nós temos peritos de engenharia, das mais diversas áreas, nós temos peritos ambientais, nós temos peritos químicos, nós temos peritos, são profissionais da área. O perito de engenharia é formado em ciências contábeis, perito de contábil é formado em ciências contábeis,
o perito de engenharia é formado na área específica. Se estivermos falando de uma perícia de construção, o perito é um engenheiro civil. Os peritos ambientais são formados na área, em cursos na área de ambiental, correto? São peritos de área específica. Na Polícia Civil, a perícia realizada, o auto de corpo de delito é realizado por um médico legista. Então, nós temos peritos, são profissionais da área específica. E olha só para vocês verem, a perícia ela é tão imprescindível que, em determinados casos, como nos crimes que eu tenho lá, os inquéritos que eu tenho lá, de desvio de verba, normalmente são realizadas duas perícias. Quando eu tenho desvio de verbas, verbas destinadas à construção de posto de saúde, construção de escola, pavimentação de estrada, eu preciso do perito contábil para fazer a perícia da licitação, para ver se houve ou não houve fraude na licitação, e eu preciso também do perito de engenharia, para ver se o dinheiro foi aplicado da forma que deveria, porque toda vez que nós temos ali a aplicação de um recurso, ela é vinculada a um projeto. Esse projeto fala tudo. Fala, olha aqui, vai ser construída uma escola, a escola vai ter tantas salas, serão tantos metros quadrados, a pavimentação, o piso vai ser de cimento grosso, vai ser de cerâmica, vai ser de porcelanato, é tudo descrito. Vai ter ou não vai ter telhado, o projeto indica tudo. O perito de engenharia vai lá fazer o quê? O perito de engenharia vai lá conferir se foi tudo feito de acordo com o projeto. Se estivermos falando de uma pavimentação de estrada, se estivermos falando do asfaltamento, de um asfaltamento, o projeto indica se o asfalto vai ser, se a massa asfáltica colocada vai ser de 3 centímetros, de 2 centímetros, de 20 centímetros, o perito vai lá para realizar a perícia e coloca e ver, fala, olha, peraí, foi usado o asfalto na altura estabelecida, na quantidade estabelecida. A perícia, o projeto fala, por exemplo, a gente acaba virando perito, de tanto olhar esse trem. A perícia fala, olha, vai ser usado asfalto a quente ou vai ser usado, no projeto fala, vai ser usado asfalto a quente ou vai ser usado asfalto a frio. O asfalto a frio é mais utilizado para construção de estradas, construção de rua, pavimentação de rua dentro de cidade, onde nós não temos transporte de cargas pesadas, esse é o asfalto a frio. O asfalto a quente é utilizado para a construção de estradas, de BRs, onde nós temos o trânsito de carga pesada, de caminhões, de carreta. Então, o perito verifica isso tudo. Para verificar isso tudo, ele precisa ter conhecimento técnico, precisa ser um profissional da área. Ok? Muito bem. Para a realização da perícia, gente, para o procedimento de realização da perícia, nós temos a iniciativa, essa iniciativa dá-se por meio, nós vamos depender de qual momento da responsabilização penal nós estamos. Se estivermos ainda na fase de inquérito policial, a iniciativa de realização da perícia é do delegado de polícia, é ele que provoca a produção, a realização da prova pericial.
Se já estivermos na fase judicial, quem tem a iniciativa de provocar a produção da prova pericial é o juiz de direito. Fase de inquérito, polícia, delegado de polícia. Fase processual, juiz de direito. Ele tem a iniciativa por quê? Por que é o juiz? É o juiz porque as provas são propostas, são apresentadas, são solicitadas pelas partes. Né? Se não estivermos falando de uma atuação supletiva do juiz, é a acusação ou a defesa que vai solicitar ao juiz a produção da prova, mas quem tem a iniciativa, quem vai determinar a realização da perícia é o juiz, correto? E é importante que se diga o seguinte, gente, essa iniciativa de realização, ela não é simplesmente, essa realização, essa iniciativa, não é simplesmente assim, seja pelo delegado, seja pelo juiz. Senhor perito, por favor, pericie a construção daquele escola. Senhor perito, por favor, pericie este procedimento licitatório. Ponto. Não, não é assim. Daí porque a gente acaba aprendendo. Quando você solicita uma perícia, quando há iniciativa de uma perícia, seja pelo delegado, seja pelo juiz, tem que ser estabelecidos quesitos. O perito, ele não vai dar a opinião dele, a opinião do perito não interessa. O que interessa é o conhecimento técnico, é o que ele visualizou na realização dos seus exames. Correto? Então, como a opinião dele não interessa, o que interessa é o seu conhecimento técnico, aquele que tem a iniciativa da perícia deve indicar quesitos, deve indicar perguntas. Vocês viram que eu fiz na prova de vocês, lá eu indiquei nos trabalhos eu indiquei todas as perguntas, número de processo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aquilo ali eu lembrei das perícias que eu solicito quando eu solicito aos peritos a realização de perícia. Por exemplo, quando eu solicito a realização de uma perícia contábil, e aí eu estou falando para vocês ainda de iniciativa, de estabelecimento de quesitos. Quesitos são perguntas. Quando eu indico a perícia contábil, eu indico lá, olha, como é que é, só para vocês terem uma ideia, mais ou menos, como é. Eu questiono, qual a natureza do material submetido ao exame? Ele vai me dizer, é um procedimento licitatório tal, foi voltado para isso, aquilo outro. Beleza. Quesito 2. Foi adotado o procedimento licitatório correto? Aí ele vai analisar o objeto da licitação e vai ver se foi analisado o procedimento licitatório correto. Qual é esse procedimento? Nós temos pregão, nós temos pregão eletrônico, nós temos leilão, nós temos concorrência, nós temos várias modalidades de procedimento licitatório. Cada qual deles é indicado para um tipo de licitação, um valor de licitação. Então, eu vou perguntar para eles, foi adotado o procedimento correto? Questionamento 3. Quais foram os licitantes que participaram, quais foram as empresas que participaram da licitação? Questionamento 4. Há indicativos de algum vínculo entre as empresas licitantes? Há a ocorrência, foram apresentados preços compatíveis com o mercado? Foi estabelecido algum critério exclusivo de exclusão de empresas?
Foi indicado algum conluio entre as empresas? Há há fraude? É visível fraude de alguma natureza no procedimento licitatório? Por que a necessidade desses questionamentos? A necessidade desses questionamentos é porque o perito não dá a opinião dele. O perito ele é técnico. Eu digo que ele não dá opinião no sentido de que ele não acha ou acha isso ou aquilo. Ele tem que responder o que lhe é perguntado de maneira objetiva, correto? Então, na iniciativa da perícia, tem que ser indicados quesitos para a realização do exame pericial. Realização é a segunda fase O pregão, Júlia, vocês vão ver quando vocês forem estudar direito administrativo. Eu, inclusive, já dei essa matéria aí na faculdade. Eu comecei com constitucional, depois eu fui para administrativo e hoje eu estou com penal e processo penal. Quando vocês forem estudar licitação, aí vocês vão ver as várias modalidades de processo licitatório. Aqui, não. Aqui, isso. Realização. A realização se dá pelo próprio perito, né? A iniciativa é do delegado ou do juiz. A realização, quem realiza a perícia é o próprio perito, é ele quem realiza os exames periciais, e a corporificação do exame pericial dá-se por meio de um laudo. Feito o exame, o perito, feito os exames periciais, ele corporifica a conclusão dos exames periciais por meio de um laudo. No laudo, o que ele vai indicar? Como foram feitos os exames e, ao final, ele vai responder todos os questionamentos que foram propostos. Todos os quesitos que foram apresentados para ele vai responder. E essa resposta, mais uma vez, ela é uma resposta estritamente técnica. Estritamente técnica. E é assim que deve ser. Exame de corpo de delito e exame de corpo de delito. Corpo de delito. Não sei não, Maria Eduarda. Não sei, vamos ver para que rumo aí iremos aí com a determinação da faculdade. Aí vai depender da faculdade. Vamos lá. Corpo de delito e exame de corpo de delito. Corpo de delito e exame de corpo de delito. Corpo de delito, gente, é aquilo que corporifica, é aquilo que vem a constituir o objeto do exame. É aquilo sobre o qual vai ser realizado o exame. Por exemplo, num crime de homicídio, o corpo de delito é propriamente o corpo, o cadáver. Num delito num delito de desvio de verba, como eu acabei de falar para vocês, em que houve o desvio de verba consistiu na construção, acabei de falar, num crime em que nós vamos saber se houve ou não houve fraude em um processo licitatório. O corpo de delito é o próprio processo licitatório em si. Se nós vamos saber se houve ou não houve desvio de verba na aplicação da construção de um posto de saúde, o corpo de delito é o imóvel que vai ser periciado. E o exame de corpo de delito é o exame realizado pelo perito. É a análise feita pelo perito sobre aquele corpo de delito, ok?
são coisas distintas. O exame é aquele realizado pelo perito, o corpo de delito é o objeto que corporifica, é o objeto que vai ser submetido a exame. E, mais uma vez, o perito irá realizar esse exame respondendo a questionamentos que foram propostos pelo delegado de polícia ou pelo juiz. A propósito, gente, é importante dizer, dentro dessa imparcialidade que se quer do juiz de direito, que se espera do juiz de direito, quando ele concorda com a realização da perícia, o juiz não deve quesitar. O juiz não deve quesitar. Quem quesita são as partes. O juiz faculta às partes, acusação e defesa, como a perícia, a perícia, a prova é do juízo, a prova é do processo, a prova não é da acusação ou da defesa. Nós acabamos de falar do princípio da contraprova, não é isso? Nós temos a contraprova, o contraditório na produção da prova. Deferida a produção da perícia, não é o juiz quem quesita, porque a quesitação, a ideia é que com o estabelecimento da quesitação, o juiz pode ser levado pela acusação, pela absolvição ou condenação. E o juiz não pode tender para lugar nenhum. Então, para que ele não tenha esse direcionamento, quem vai estabelecer os quesitos que quer ser respondidos é a acusação e a defesa. E isso se estivermos falando do processo, da fase processual, que, como já dissemos 500 vezes, é contraditório. O inquérito policial, não. O inquérito policial, ele é inquisitivo. Sendo ele inquisitivo, sendo ele dirigido pelo delegado de polícia, que coordena toda a sua produção, quem pericia, quem quesita é o delegado. Ok? Exame de corpo de delito direto e indireto. Exame de corpo de delito direto e indireto. Exame de corpo de delito direto, toda hora eu abro esse trem errado aqui. Vamos lá, deixa eu fechar aqui. Não pode fechar o outro. Fechou o outro, não. Isso. Exame de corpo de delito direto é aquele que é realizado diretamente sobre o corpo de delito. Exame de corpo de delito direto é aquele que é realizado diretamente sobre o corpo de delito, sobre aquilo que vai ser objeto da perícia, sobre aquilo que vai ser objeto do exame. Exame de corpo de delito indireto é aquele que é realizado a partir de informações que são dadas ao perito, informações relativas ao corpo de delito. Mais uma vez, exame de corpo de delito direto é aquele que se realiza sobre o corpo de delito. Correto? Eu vou fazer uma perícia, vai ser feita uma perícia cadavérica e o exame vai ser realizado no cadáver. Isso é exame de corpo de delito direto. Exame de corpo de delito indireto é aquele realizado a partir de informações que chegam ao perito acerca de informações essas referentes ao corpo de delito. Suponhamos que no homicídio o corpo se perdeu, ou foi enterrado em um local não sabido, ou foi queimado, né? Enfim, sumiu o corpo. Mas antes de sumir, esse corpo ficou, como infelizmente acontece em algumas situações, esse corpo ficou ali por alguns dias dentro da casa onde ocorreu o homicídio. E aí, se não existe o corpo, não tem como fazer o exame de corpo de delito direto. Porém, o perito vai conversar
perito que tem conhecimento técnico, ele vai conversar com aqueles que testemunharam, com aqueles que viram aquele corpo. E aí eles vão virar para ele, para o perito, e falar: olha, o corpo apresentava um inchaço de aproximadamente tal dimensão, tratava-se, eu conhecia a pessoa, tratava-se de uma pessoa magra e ela estava muito inchada, ela estava arroxeada, ela apresentava um arroxeamento apenas no rosto ou na região torácica, pareciam haver perfurações em tal lugar. O corpo apresentava um aprofundamento no crânio do lado esquerdo. Enfim, o perito, com base naquilo ali, naquelas informações que lhe são passadas por aqueles que viram o corpo, vai fazer o seu laudo. Lógico que este laudo, feito a partir de um exame de corpo de delito indireto, tem menor valor do que o exame de corpo de delito direto. Por quê? Porque as fontes que lhe passaram informações são falíveis, não é isso? E, além disso, a impressão do autor, a impressão das testemunhas, daqueles que visualizaram o cadáver, pode não ser a impressão técnica suficiente. Beleza? Essa é a perícia. Essa é a perícia. A regulamentação da perícia. A perícia está regulamentada no Código de Processo Penal, entre os artigos 158 e 184. Vamos lá. 158. 158. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Olha só, gente, mais uma vez, para ficar bem claro, quando nós falamos de corpo de delito, nós não estamos falando necessariamente, perdoe-me se às vezes os trato como um menino de 2 anos de idade, mas é apenas para ficar bem claro. Quando nós falamos de corpo de delito, por óbvio que nós não estamos falando apenas de perícia de corpo humano. Corpo de delito é todo objeto que pode ser passível de perícia. Se nós temos um crime de dano, por exemplo, não é? Uma pessoa chegou aqui na rua de casa e viu meu carro ali na porta e falou: esse aqui é o carro do delegado, né? Aquele delegado que me ferrou, peraí. Tira uma marreta vem com a marreta e arrebenta meu carro todo. Nós estamos diante de um delito de dano. O corpo de delito que vai ser periciado é o meu veículo, correto? Quando a infração, vamos ao artigo, quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. O que quer isso dizer? Não basta a confissão. Não basta a pessoa simplesmente, dentro do processo, chegar e falar: se o crime tiver deixado vestígios são elementos passíveis de perícia, a perícia tem que ser realizada. A circunstância da pessoa confessar não é suficiente para dispensar a perícia, não. A pessoa não pode: não, foi eu quem matei mesmo, foi eu que matei, e eu matei com 5 disparos de arma de fogo, todos no crânio. Isso não dispensa, essa confissão não dispensa a realização do exame pericial.
ok? Sempre que houver vestígios, porque há determinados crimes que não têm vestígios, sempre que houver vestígios, né, ou o crime não tem vestígio, o delito em si não deixa vestígio, é da sua natureza não deixar vestígios, ou para aquele delito que deixa vestígios, eles não existem. Lá no caso da menina lá do goleiro Bruno, não é aquele caso do goleiro Bruno, não foi encontrado o corpo, se não foi encontrado o corpo, não restou vestígio, se não restou vestígio, não tem como fazer perícia. Apesar do crime de homicídio ser um crime que, pela sua natureza, deixa vestígios. Ok? Artigo 158-A. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio, coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir do reconhecimento até o descarte. Mais uma vez, considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio, coletado em locais ou em vítimas do crime, para rastrear a sua posse e manuseio a partir do seu reconhecimento até o descarte. Muito bem, gente. O que se determina por cadeia de custódia? Cadeia de custódia, a observação, o respeito à cadeia de custódia, ele é imprescindível. Ele é imprescindível para quê? Ele é imprescindível para que a prova a ser periciada, ela realmente seja fiel, para que a perícia realmente sirva ao propósito de descrever o objeto periciado. Para isso, tem que ser obedecida a cadeia de custódia. Fala-se de cadeia, custódia, fala-se de cadeia de custódia no sentido de que deve ser dada total proteção ao vestígio, ao corpo de delito, para que ele não possa ser alterado de nenhuma maneira. Deve ser dado total, devem ser adotados procedimentos para dar total proteção ao vestígio, ao objeto, ao corpo de delito, para que ele não seja alterado de nenhuma maneira. Por exemplo, e essa proteção vai desde o seu recolhimento até o seu descarte. Esse descarte, o recolhimento, se dá inicialmente, né? Se nós estivermos falando, muito provavelmente, se estivermos falando de uma perícia que foi de iniciativa do delegado de polícia, esse recolhimento se dá ainda na fase de inquérito policial, e o seu descarte somente se dá após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, quando nós não temos mais questionamento acerca da validade ou invalidade da perícia, porque uma perícia também pode ser contestada. Eu também posso requerer a defesa, a acusação, também pode requerer a realização de nova perícia, pode atacar a perícia, falar não foram respondidos, o fato não foi totalmente esclarecido, ou esse profissional é incapacitado, correto? Alegações de todas as naturezas podem ser feitas. E para a obediência disso aí, nós temos que manter a cadeia de custódia do vestígio ou do objeto periciado. Como eu disse para vocês, cadeia de custódia, vamos dar exemplos. Num delito de pedofilia, a pedofilia referente à posse ou transmissão de material pornográfico infantil ou de adolescente. Você chega para cumprir um mandado de busca em uma residência. Lá na residência, com a utilização de um programa próprio que a gente tem, você chega lá com equipamento,
você faz uma varredura rápida nos aparelhos celulares encontrados, em todo e qualquer equipamento que possa armazenar arquivos, e localizou-se a existência ali de arquivo pornográfico, foto ou vídeo envolvendo criança ou adolescente. Imediatamente é feito o recolhimento deste equipamento. E este equipamento, a partir deste momento, para a manutenção da cadeia de custódia, a única pessoa que vai pôr a mão nele vai ser o perito. Vai ser o perito. A única pessoa que vai mexer nesse aparelho celular, a partir deste momento, é o perito. Quem realiza a busca adota um procedimento para registrar a existência dos arquivos, um procedimento preliminar para registrar a existência dos arquivos. O autor, né, o detentor, o dono do aparelho é preso em flagrante, e a partir deste momento, esse celular, ninguém bota mais a mão nele, quem vai botar a mão nele é apenas o perito, que vai saber periciá-lo de forma a indicar que não houve alteração, que simplesmente acessou para visualizar os arquivos, que não houve a inclusão de nenhum arquivo. Isso é manutenção de cadeia de custódia. Periciado o celular, vai ser elaborado um laudo indicando quais são os arquivos existentes. Esse celular vai ser devolvido, vai ser lacrado e vai permanecer no depósito até o julgamento final da ação, até o trânsito em julgado. Isso é cadeia de custódia. Isso é manutenção de cadeia de custódia. Tráfico de drogas. Apreendeu-se 50 quilos de cocaína. É feito um exame preliminar imediato. Esse exame preliminar é um exame que indica que realmente trata-se de cocaína. A pessoa é presa em flagrante. Esse material é apreendido. Imediatamente esse material é lacrado. Uma amostra deste material é encaminhado para a perícia, para o setor de perícia. A perícia realiza um exame definitivo, aí já não é mais um exame preliminar, ela realiza um exame definitivo. Esse exame, sim, não há possibilidade de erro algum, constata que realmente se trata de cocaína. Essa cocaína é devolvida para a delegacia, ela é mantida em depósito, e o laudo pericial é juntado ao inquérito, ao processo, e ela vai permanecer ali em depósito até o trânsito em julgado da ação. Transitado em julgado, pode haver o seu descarte. Ok? Isso é cadeia de custódia. Artigo 159. Artigo 159. O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial, portador de diploma de curso superior. É o que eu disse para vocês, né? São engenheiros, são contadores, são médicos, são pessoal formado aí em ciência da computação. Parágrafo 1º. Na falta de perito oficial, o exame será realizado por 2 pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior, preferencialmente na área específica, né, na área na área pertinente do exame que se requer, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionadas com a natureza do exame. Esse parágrafo 1º, por exemplo, ele é difícil da gente pensar nele aqui em Minas, né? Onde nós temos a Polícia Civil, a Polícia Federal estruturada, belezinha, mas eu costumo dizer que o nosso Brasil são muitos Brasis, né? Eu já tive a oportunidade de ir no norte do país, em trabalho lá, já trabalhei no sul, então nós temos, o país é muito grande.
Se a gente estiver falando aqui de Acre, de Amapá, de Rondônia, a estrutura do serviço público lá não é a mesma daqui. Então, é completamente possível de que em uma determinada área, não digo nem da Polícia Federal, porque os nossos peritos, eles exercem missão em outros estados, mas é perfeitamente possível que a Polícia Civil de Rondônia não tenha, por exemplo, alguém formado em mecatrônica. E aí, se precisar de uma perícia dessa natureza, pode ser nomeados 2 pessoas da área, ok? Parágrafo 2º, os peritos não oficiais prestarão compromisso de bem e fielmente desempenhar o seu encargo. Tranquilo? Gente, alguma dúvida aí acerca de perícia? Não? Ótimo. Nós temos aqui, eu estava com o propósito de vermos hoje interrogatório e confissão, só que eu não vou fazer nada correndo, não, já é 10h47. Nós ainda temos aqui desta aula 19 slides para ver, desta aula de meios de prova. Mais uma vez, como disse, para aqueles que quiserem ver a matéria aí mesmo após a prova, depois da semana de prova, nós teremos uma aula, e nessa uma aula, agora não me recordo, Maica, um dia vai ser da Raíssa e outro dia é meu. Eu acho que é dia 10, sim, eu acho que é. Eu acho que o dia 8 é dela e o dia 10 é meu. Deixa eu interromper a gravação. Aí a gente conclui esse tema meios de prova, ok?